geral, assim, sobre os elementos centrais que a gente tem para compreender essa questão do trabalho da música, né? E, bom, isso quer dizer que a gente vai falar de bastante coisa, né? Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre as questões da precarização mesmo no nosso trabalho, falar um pouco sobre como a gente entende essas precarizações, né? Elas não existem por si só, não nasceram do nada e não estão fechadas em si mesmas, né? Estão relacionadas com toda uma transformação que vem ocorrendo no mundo inteiro, né? E sentido de formas diferentes em países diferentes, né? Então, a gente tenta relacionar com isso com a transformação econômica mesmo do capitalismo e, de todo esse processo na nossa realidade. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre essa precarização, né? Que, enfim, a gente sente ela na pele e a gente já sabe mais ou menos do que se trata, né? Mas, recentemente, a gente vem sofrendo ainda mais, né? Então, isso não se dá exclusivamente em músicos que são de música popular ou de concerto, né? Então, o músico que atua tocando em bar, em restaurante, em casa noturna, tanto professor de música também, que está no ensino formal, dando aula particular, músico erudito, de orquestra, ou músico de câmara. Todas as áreas da música estão sofrendo com esses problemas, né? Então, assim, quais são esses problemas, né? Eu vou enumerar aqui alguns deles, né? A imposição à polivalência, que a gente já vinha falando no vídeo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes a gente chega num lugar e não tem técnico de som, então a gente tem que lá se virar na mesa, de alguma forma, para conseguir fazer o som chegar até as pessoas, né? Ou então, por exemplo, a gente tem que atuar no marketing digital, né? Que hoje em dia é essencial, assim, para conseguir determinados trabalhos, né? Tá presente nas redes sociais. Outro fator é a baixa remuneração ou o trabalho não pago, né? Que é o trabalho que a gente acaba produzindo de forma gratuita para ficar em redes sociais, em plataformas, né? Esse trabalho a gente pode até não ver nenhum dinheiro dele, mas de certa forma ele está contribuindo ali para a valorização dessas plataformas, né? E, de certa forma, esse trabalho que a gente está fazendo está sendo apropriado. Então, não é como se não tivesse tendo nenhuma valorização ali, né? Então, a gente tem um outro elemento que está relacionado com isso também, que é a coerção ao empreendedorismo, né? Então, a gente vê hoje em dia uma crescente necessidade de a gente estar fazendo MEI, CNPJ para alguns trabalhos, né? E também a gente vem visto um crescimento aí na questão da gente ter que estar afinado com um ideário empreendedor, né? Que seria essa coisa de que a gente tem que arregaçar as mangas mesmo e fazer, porque não tem emprego, e é isso que a gente pode ter, não tem muita saída, né? E aí a gente assume todos os riscos desses empreendimentos, entre aspas, né? Então, tem outras coisas, como a desvalorização social, que a gente vê quando um contratante se recusa a oferecer um valor justo pelo nosso trabalho, né? Que ele não faz ideia de qual é o nosso trabalho na totalidade que ele acontece, né? Que ele não é só aquele momento ali da apresentação, né? Então, por exemplo, frases como eu vou pagar o cara lá para ele ir lá bater pandeiro. Então, assim, ele não entende o que está envolvido ali no nosso trabalho, né? E o que a gente precisa fazer para conseguir estar lá, né? Como, enfim, uma série de coisas que eu vou falar mais para frente. A informalidade, né? Que hoje em dia a gente vê uma escassez absurda de trabalhos com a formalidade, né? Carteira assinada ou até mesmo contratos. A irregularidade, né? Hoje em dia com a pandemia, então a gente tem gente que parou e está até agora sem poder trabalhar, e quem está voltando está de forma muito irregular, não sabe quando que vai ter trabalho, a incerteza que está totalmente relacionada a isso, né? As más condições de trabalho, né? Então, por exemplo, a gente muitas vezes toca sem intervalo, com muitas horas seguidas, em pé,
a gente não tem alimentação ou até mesmo o valor do transporte que a gente precisa para se locomover para esse espaço que a gente vai tocar, ou que a gente vai trabalhar, de modo geral. E a desqualificação profissional, né? Que muitas vezes a gente não tem nem tempo para conseguir se aprimorar mesmo, né? Tecnicamente, por conta desses percalços todos que a gente tem que enfrentar. Então, às vezes, encontrar um tempinho para estudar é uma coisa difícil, né? Bom, esses problemas, como eu disse, a gente não entende eles de forma separada de todas essas transformações que eu disse anteriormente, né? Então, para isso, a gente vai dar um panorama assim, do que aconteceu, né, no período mais recente, pelo menos, desde aí da década de 70, por exemplo. Na verdade, até antes disso, né, mas tendo esse marco aí, e a gente vai tentar compreender isso a partir de agora, que o Pedro vai falar um pouquinho para a gente. Valeu, Gabriel. Então, o Gabriel apresentou algumas das manifestações concretas da precarização estrutural do trabalho na nossa prática concreta, né? Ele deu alguns exemplos. Só que para a gente é impossível a gente explicar esses fenômenos, entender eles na sua concretude, sem uma explicação sistêmica dessas transformações. Sem essa explicação, a gente não consegue entender de fato o que está acontecendo, nem as tendências de agravamento, e nem as formas com que a gente pode lutar contra essas tendências, né? E buscar uma compreensão mais ampla da realidade. Nesse sentido, a gente precisa entender as causas estruturais e históricas dessa precarização do trabalho e trabalhar na conscientização da música enquanto classe trabalhadora. A história é fundamental nisso tudo. E por quê? Esses fenômenos da precarização do trabalho que o Gabriel apresentou para a gente, eles frequentemente se apresentam de maneira histórica. A gente sente na pele mesmo, que, poxa, sempre foi assim e, portanto, sempre será. Mas se a gente entende que esse processo tem uma história, ou seja, ele tem motivos para acontecer e ele está em transformação, a gente entende que eles podem ser transformados. E a gente passa a perceber que não é verdade que sempre foi assim e não é verdade que sempre tem que ser assim. Então, para a gente começar essa conversa, eu vou debater aqui com vocês. A gente vai fazer um certo recap da história do capitalismo, desde o final do século XIX até a década de 70, e o momento atual que a gente vive, como o Gabriel falou. A primeira coisa que eu quero falar sobre isso, sobre essa história do capitalismo, é que a gente tem que entender, e eu vou pedir para a gente sempre ter isso em mente aqui no nosso debate, que o desenvolvimento do capitalismo ele se dá de maneira desigual e combinada. O que eu quero dizer com isso? Né? Ao longo dessa conversa, vocês vão perceber que a gente vai falar de Estados Unidos, de Inglaterra, de Chile, de Argentina, de Japão, ou seja, países efetivamente diferentes. Né? Vai falar de Brasil também, obviamente. E por que a gente pode falar de todos esses países? Porque o modo de produção capitalista ele está instaurado em todos desses países. Então, nas suas características fundamentais, tem capitalismo nos Estados Unidos e tem capitalismo no Brasil. Então, por isso que ele é combinado. Existe uma totalidade. Porém, ele também é desigual, porque o desenvolvimento do capitalismo em cada um desses países tem uma história específica que se deu por determinações específicas. Então, por isso que a gente fala que, ao mesmo tempo que o capitalismo nos Estados Unidos é capitalismo que nem aqui no Brasil, as condições concretas e históricas de desenvolvimento desses dois capitalismos têm suas particularidades, que são fundamentais da gente entender para a gente, enfim, transformar a nossa realidade concreta no Brasil e no mundo todo. Eu parto do pressuposto que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil se deu de maneira dependente com relação ao desenvolvimento dos países capitalistas centrais, como a Inglaterra e os Estados Unidos. Isso tem uma série de implicações. A central, que eu queria falar aqui com vocês, é que o desenvolvimento do capitalismo no Brasil ele é pautado por uma superexploração da força de trabalho. Superexploração por quê? Porque o capitalismo no Brasil ele tem que dar conta tanto da sua reprodução interna, ou seja, ele tem que continuar sendo capitalismo no Brasil, quanto ele tem que transferir a riqueza no sentido amplo. A gente pode estar falando de soja, de minério, mas a gente também está falando de música, para o capitalismo central. Então, ele tem que trabalhar mais, digamos assim, simplificando a história.
Isso tem implicações em toda a sociedade. Por exemplo, num tema que me é caro, na forma como o racismo se apresenta no Brasil. Não existe capitalismo sem racismo, Malcolm X já dizia. Porém, o capitalismo do Brasil tem tudo a ver com a superexploração da força de trabalho, na qual a classe trabalhadora está submetida e na qual a sua fração negra está mais submetida. Esse não vai ser um tema que a gente vai se debruçar agora, a gente pode conversar sobre isso depois, mas eu vou pedir para vocês terem isso em mente ao pensar em tudo que eu vou falar aqui para vocês. O capitalismo no Brasil é um capitalismo dependente e periférico. Ele é capitalismo, mas ele não é capitalismo como na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, vamos lá. Vou falar um pouco agora da presença do Estado no financiamento da música. Quando a gente fala de Estado, a gente também tem que qualificar o debate, né? O Estado não é essa instituição em abstrato. No modo de produção capitalista, ele é o Estado que serve fundamentalmente ao interesse de uma classe, que é a classe burguesa. Então, desde as revoluções burguesas, desde o fim das revoluções burguesas, ali em 1848, né, a gente pode citar as mais famosas, são a Revolução Inglesa, a norte-estadunidense e a francesa, surge a necessidade da burguesia, agora instaurada no poder, de obter a legitimação social. E uma das formas que ela busca obter essa legitimação é através do financiamento de práticas musicais, notadamente no âmbito das práticas conhecidas como música de concerto, música erudita, etc. Chamem da maneira que vocês se sentirem mais confortáveis. Aqui no Brasil, a gente pode citar como exemplo, ali no início do século XX, o papel que a burguesia cafeeira teve no financiamento de práticas da música de concerto, notadamente em São Paulo. Vamos lembrar ali o debate sobre Velha República, a política do café com leite, etc. Nesse sentido, eu trouxe um trecho de uma figura polêmica e acho que conhecida aqui do nosso debate, que eu achei recentemente, o Mário de Andrade, né? Eu não é meu propósito aqui debater os projetos políticos do Mário de Andrade, etc., não vem ao caso. Mas eu encontrei um trecho de uma série de crônicas que ele escreveu em 1928, e esse ano vai ser importante já, na verdade o ano que vem depois, em que ele vai... as crônicas se chamam Campanha contra as Temporadas Líricas, né? Uma série de textos de jornal que o Mário de Andrade escreveu. E aí, em uma dessas crônicas, boa tarde, Milena, o Mário de Andrade escreve assim, agora abre aspas para o Mário de Andrade, citado pelo Breno Amparo. Na crônica de ontem, eu acabava com esta frase verdadeira. O maior crochê de erros sobre o que se baseia a temporada, ou seja, a temporada lírica na cidade de São Paulo. O público que vai no municipal não representa absolutamente o povo da cidade, que elegeu os donos da prefeitura para que este subvisionasse uma empresa, para que esta, por preços exorbitantes, satisfazesse uma moda de elite. O povo foi abolido da manifestação melodramática oficial da cidade. No que pese, como eu falei, o projeto político do Mário de Andrade, que não é o tema aqui do nosso debate, me parece que ele está apontando por uma questão objetiva, o financiamento da burguesia cafeeira para certas práticas musicais de certos nichos específicos da música de concerto na cidade de São Paulo. E como eu falei, o Mário escreveu isso em 1928. No ano seguinte, a gente tem a crise de 29, né? Bastante conhecida, no qual a opulência do chamado Barão de Café é colocada no chão pela quebra da Bolsa de Valores em Nova York. Essa crise de 29 ela afetou todo o chamado mundo capitalista e ocidental, que passou por crises severas, né? E questões econômicas graves. E é importante notar que, enquanto o mundo capitalista ocidental estava passando por essa crise, a União Soviética, devido a diversos fatores, como a sua economia planificada e outros, estava tendo um crescimento expressivo da sua economia. Eu fiz o link com o racismo no começo. É interessante notar que vários trabalhadores e trabalhadoras negras migraram dos Estados Unidos para a União Soviética nessa época, dentre outros fatores, por conta do momento econômico expressivo que a União Soviética estava passando nesse momento, né? Após a crise de 29 e a Segunda Guerra,
a gente tem um momento que pode ser classificado como os 30 anos gloriosos, né? A partir ali da década de 40 até a crise de 74, que a gente vai conversar já já. Nesse período, a gente tem a instauração do que ficou conhecido como o estado de bem-estar social, né? Pautado por políticas econômicas desenvolvimentistas e keynesianistas. É importante também salientar que esse desenvolvimento do estado de bem-estar social ele também surge como uma reação às lutas operárias que estavam acontecendo em todo o mundo capitalista. No Brasil não é diferente, mas a gente pode falar dos Estados Unidos também, e também, de novo, com o crescimento da União Soviética, que estava, digamos assim, assustando o mundo do capital. Então, nessa crise do modelo liberal anterior, até 29, e aí com a instauração do modelo keynesiano, a gente vai ter um momento de prosperidade, de pleno emprego, de salários melhores para a classe trabalhadora, e que aqui no Brasil é muito associado ao período do governo Vargas, né? A gente tem o Estado Novo, ali ainda na década de 30, mas a gente também tem um período da chamada redemocratização a partir de 45, e aí a gente tem, por exemplo, a implantação em 43, no segundo governo Vargas, da CLT. E aí, para fazer um link com a realidade nossa mais concreta do mundo do trabalho com música, eu vou trazer aqui alguns dados sobre a Rádio Nacional, né, que são colocados pela socióloga Virginia Bessa. Em 1940, a gente tem a estatização, digamos assim, da Rádio Nacional, no ano de 1940. A Rádio Nacional, anteriormente, ela era fazia parte de uma holding, de uma empresa chamada Brazil Railway Company, uma empresa de transporte, né, de um burguês norte-estadunidense, que devia muitas libras esterlinas para o governo Vargas, né? E a Rádio Nacional fazia parte dessa empresa. Pois bem, o governo Vargas estatiza essa empresa em 1940, né? E aí, citando a Virginia Bessa, o governo entendia que essa empresa e a Rádio Nacional era de interesse para a economia do país e, portanto, de utilização pública. O Estado decidiu assumir diretamente a direção das empresas, por meio de agentes do poder público, de modo a garantir a manutenção de seu funcionamento. Isso em 1940. A gente também tem que entender que a década de 40 é pautada, dentre outros fatores, pela política de boa vizinhança entre o governo Vargas e o governo, na época, Roosevelt, né, dos Estados Unidos. No campo musical, essa política de vizinhança, dentre outros fatores, representou uma entrada massiva de filmes norte-americanos, de gravações norte-americanas e também de gravações filtradas pelos parâmetros da indústria cultural, mas de outras práticas, tipo bolero, o tango argentino. Eu particularmente lembro da minha avó falando que ela gostava muito de bolero. Eu acho que a gente tem essa memória em comum, muito provavelmente. Eu gosto muito de bolero também. Então, a política de boa vizinhança explica essa entrada massiva de produtos culturais norte-americanos no mercado, na sociedade brasileira. E aí, em 43, vejam só, no mesmo ano da criação da CLT, e dentro desse contexto de política de boa vizinhança do governo brasileiro com o governo norte-estadunidense, a gente tem na Rádio Nacional a criação do programa 1 Milhão de Melodias. Provavelmente é o programa mais famoso da Rádio Nacional, ficou ao ar, se não me engano, por 13 anos, e ele era financiado. Olha, vocês vão entender a questão do caráter dependente, que eu estava falando mais cedo. O 1 milhão de melodias ele era financiado pela Coca-Cola. Ele também era conhecido como Programa Coca-Cola, fazendo uma referência óbvia ao seu patrocinador principal. Né? Então, ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, ao mesmo tempo que a gente tem um movimento de presença estatal representado pelo governo Vargas, de estatização da Rádio Nacional, a gente também tem os interesses do capital estrangeiro sendo atendidos, né, por via de patrocínios, etc. Eu acho que o 1 milhão de melodias é um bom exemplo disso, né? E o que se representa para o trabalho do músico? Eu vou falar para vocês quem eram alguns dos músicos que estavam trabalhando ali na orquestra, que era a Orquestra Brasileira, comandada pelo Radamés Inátali, né? E a gente tinha nos violões figuras como o Garoto e o Bola 7, no cavaquinho a gente tinha o Jairo Menezes, no acordeão o Chiquinho do acordeão, e na percussão a gente tem figuras bem conhecidas, né, como o João da Baiana, o Bidé e o Heitor dos Prazeres.
Então, a gente pode ver como todo esse contexto de bem-estar social, keynesianista, a política de boa vizinhança e etc., deu impulso para o trabalho em rádios e como isso colocava na prática, né? Alguns músicos que estavam trabalhando dentro desse contexto, como eu falei, bastante conhecidos, né, da nossa música popular. Só para mostrar como essa presença do Estado, ela está tudo relacionado, gente. A gente tem o financiamento da música erudita, mas a gente também tem o financiamento de rádios. Os mundos da música não são estanques, né? Eles estão sempre em relação. Quis trazer esse exemplo da chamada música popular para vocês também, né? Então, esse período que a gente está chamando de bem-estar social, ele vai até a década de 70, né? Mais especificamente, em 74, a gente tem... Obrigado, Tássio. A Luciana Requião tem encontrado na sua pesquisa dentro do Sindicato dos Músicos muitas fichas que dão uma concretude maior sobre como era trabalhar com música e nessas rádios, né? A gente sabe que a rádio era um espaço de trabalho muito significativo nessa época, como eu falei, né? Então, Luciana Requião sempre aí uma referência para a gente nessa pesquisa. Voltando para a crise de 70, a gente tem em 74 a crise do petróleo, e aí com essa crise a gente tem uma crise total da superprodução da indústria, de matérias-primas e de bens de consumo. Essa crise afetou todo o capitalismo global e levou, por consequência, à crise do modelo keynesianista das décadas anteriores. E qual é o modelo que é implementado, já que o modelo keynesiano entrou em crise? Recapitulando, a gente teve uma crise do liberalismo clássico em 29, a gente tem, de 45 até 74, os 30 anos gloriosos, pautados pelo keynesianismo, e a gente tem, de novo, em 74, uma crise, em que vai ser implementado um novo modelo dentro do modo de produção capitalista. Percebam como as coisas elas estão sempre em movimento, sempre mudando. E aí, esse modelo que vai ser implementado é o chamado neoliberalismo, né? Que a gente vai conversar bastante sobre ele aqui ao longo do curso. Então, o neoliberalismo ele surge nesse contexto da década de 70, e o laboratório infeliz do neoliberalismo primeiro se deu aqui na América Latina, na ditadura do Pinochet, na década de 70 ainda também. A gente tem, logo em seguida, a implementação do neoliberalismo na ditadura argentina, e depois outros casos mais conhecidos, como na Inglaterra, com o governo da Margaret Thatcher, em 79, e com o governo do Ronald Reagan, nos Estados Unidos, na década de 80. E aí sempre vou trazer aqui para o meu tema que é caro, que para mim é o tema do racismo, né? A implementação do neoliberalismo ela intensificou o racismo, que, como eu já falei, é estrutural do capitalismo, dentro dos contextos em que eles estavam sendo implementados. Citando a Margaret Thatcher, a Margaret Thatcher ela ascende ao poder com uma retórica de garantia da lei e da ordem, né, que significava, na prática, a criminalização das comunidades periféricas negras no Reino Unido, né? Isso é estudado por alguns autores, como Stuart Hall, num livro chamado Policing the Crisis, em que ele vai estudar especificamente os impactos na comunidade negra na Inglaterra, que são um alicerce central da política burguesa da Margaret Thatcher no Reino Unido. A gente também pode citar, na década de 80, em 84, ainda no Reino Unido, a greve dos mineiros, né, que foi uma derrota, infelizmente, importante para o capital dentro do contexto do Reino Unido, que foi capitaneada pela Margaret Thatcher, e que teve impactos significativos nos ataques aos sindicatos naquele contexto, mas que com reverberações globais, como a gente sempre vai frisar aqui. Nos Estados Unidos, ainda na década de 70, depois do assassinato de várias figuras dos direitos civis e da luta negra radical, como Malcolm X, o Martin Luther King, a gente tem o desmantelamento do Partido dos Panteras Negras, a prisão de Angela Davis, o exílio de Assata Shakur. Você tem um super crescimento do encarceramento em massa da comunidade negra, uma realidade muito próxima à nossa também, e a chegada de novas drogas, digamos assim. É o momento em que o crack chega com força nas comunidades negras norte-americanas, o momento em que a guerra de gangues começa a ser exacerbada por conta desse tráfico, e o extermínio da população negra e o encarceramento surge, volta com força, ele nunca parou, mas ele
ganhe uma nova força dentro desse contexto neoliberal. Tudo isso faz parte da ascensão do neoliberalismo. Né? Estão me ouvindo? Sumiu a minha imagem. Sim, agora voltou. Mas tá tudo bem. Aqui no Brasil, como vocês sabem, a gente teve a ditadura empresarial militar começando em 64, indo até meados da década de 80, e o modelo econômico da ditadura empresarial militar no Brasil, ele era um modelo keynesiano. Apesar de ser uma ditadura do capital, ele ainda era pautado, sim, por modelos desenvolvimentistas, né? O neoliberalismo ele chega no Brasil com força a partir da redemocratização, em 85, especificamente com o governo Collor, né? E que vai se aprofundar com o governo FHC. Então, o que isso significa em termos musicais? Agora, voltando aqui especificamente para o campo da música de concerto. Mas vamos ter sempre em mente que isso não diz respeito especificamente à música de concerto, mas tem impactos em todo o campo do trabalho com música. Né? Significa que se até ali 74 ou 85, digamos assim, no nosso caso, a gente pode dizer que o Estado tinha um papel central no financiamento da prática musical no Brasil, em especial na música de concerto, mas em casos como da Rádio Nacional, também da chamada música popular, a partir da década de 90, esse financiamento vai minguando, vai parando. O Estado se exume da responsabilidade de financiar práticas musicais, como a música de concerto, mas também práticas como a EBC. Né? Se a gente vai lembrar, recentemente, o governo Bolsonaro ele pautou a privatização da EBC, o que significa privatização de postos de trabalho de músicos, independentemente da sua área de atuação, estrito sensu, né? Pode ser o samba, pode ser o choro, pode ser a música de concerto, pode ser o jazz, não importa. Então, progressivamente, a gente tem um processo de ausência do Estado no financiamento dessas práticas musicais, portanto, de precarização do trabalho e de chegada com força de empresas privadas, instituições privadas, no financiamento dessas práticas. A questão é que essas empresas, por definição, por serem empresas privadas, capitalistas, não atendem aos interesses da classe trabalhadora ou do mundo da cultura de uma maneira geral, atendem aos interesses do capital e o objetivo principal e fundamental é o lucro. Eu vou encerrar aqui, mas isso me dá um gancho para falar de uma coisa que eu esqueci. Por que é importante o músico se ver enquanto trabalhador? Porque a gente precisa desmantelar noções localizadas ali no século XIX, com o romantismo, etc., do artista como um indivíduo privilegiado, né? Sozinho, que fica no seu quarto criando, e o mundo parece que não existe. Né? É importante que ele se veja como trabalhador, porque o músico, todo chamado artista de maneira geral, ele trabalha não só quando ele está no seu quarto, tendo ideias, ou tocando seu instrumento, mas a partir do momento em que, por exemplo, a gente tem todo o trabalho para compor, para criar, coloca a nossa música no Spotify, né? E o Spotify não nos paga em nada por conta disso. E a nossa música, independentemente dela ser música de concerto, música instrumental, jazz, samba, etc., ela vale para o Spotify $0,00343. Né? A nossa música para o Spotify vale isso. Né? Eu sou ruim de matemática, mas vai demorar muito para a gente chegar em $1 se a música valer isso. Em contraste, eu vou trazer aqui para vocês o lucro do Spotify, dados de 2021. Vou achar aqui nas minhas anotações, só um momento. O Spotify, em 2021, teve um lucro de $2,9 bilhões. Enquanto a nossa música vale 0,00300 e alguma coisinha, o lucro da empresa é $2,9 bilhões. Então, é para mudar essa situação que a gente precisa se entender como trabalhador e não como criadores individuais em que o mundo parece que não existe e a gente está tocando a nossa música. Eu desculpa se eu me alonguei, eu vou passar agora a palavra para o professor Álvaro, porque ele vai comentar mais sobre outro aspecto das transformações neoliberais, agora no campo da organização da produção, que é a chamada reestruturação produtiva. Valeu, gente. Obrigado, Pedro e Gabriel. Excelente apresentação. Eu só gostaria de repisar um pouquinho mais, porque alguns chegaram depois do início e
talvez possa até ter passado um pouco despercebido a relação, né? Parece uma coisa meio estranha entrar aqui para falar de relações de trabalho do músico e, de repente, estamos dando uma aula de história, né? Mas isso é uma coisa muito importante, viu? Porque, assim, na minha experiência dando aula, muitas vezes eu vi, conversando com músicos a respeito da realidade de trabalho, uma certa sensação de que, principalmente que são pessoas jovens, né? Vocês são pessoas jovens, então é muito comum pensar que sempre foi assim, que isso é natural, que isso é como é para ser. E essa discussão sobre a história do capitalismo é para mostrar que, na verdade, o capitalismo passou por várias fases, que houve fases, em certos momentos, que havia até uma certa proteção ao trabalho do músico, carteira assinada, benefícios trabalhistas, é, por exemplo, eu na década de 80 vi essa realidade, as pessoas trabalhavam para casas noturnas, naquele tempo havia isso daí, talvez vocês nem conheçam, né? Tinha um repertório da noite, então o cara tocava numa boate, eram sempre músicos excelentes de música popular, tocavam muito bem, sabia pegar qualquer coisa na hora, e parecia que estava super ensaiado, era tudo feito na hora, eram pessoas especializadas. Então essa relação de especialização, ela deixa de existir por conta dessas transformações do capitalismo que a gente está falando aqui, porque começa a haver uma pressão para as pessoas adotarem o tempo inteiro diferentes práticas, ocuparem diferentes posições, e deixa de haver uma série de especialidades da música, né? Por exemplo, a música, o sujeito que é especializado em ser músico de estúdio, ele deixa de existir. Eu conheci muitas pessoas na década de 80 que ganhavam bem e que eram especializadas nisso daí, e que hoje em dia deixou de existir. A gente estuda isso daí em termos teóricos e através de etnografias ou de entrevistas com músicos e que mostram que as práticas hoje em dia nesse campo muitas vezes são como se fosse você aplicar seu dinheiro na bolsa de valores. O músico chega para outro, ou então ele é contatado por algum cantor ou por algum músico que deseja um músico na faixa dele, e aí eles entram numa negociação e, de repente, o líder ou o contratante oferece uma participação nos lucros. Eu falo, não tem dinheiro para te pagar agora, mas eu te dou 2% do que vender aqui, entende? Quer dizer, isso daí muda a relação de trabalho, porque antes o músico era um músico, ele sabia tocar um instrumento e era contratado para exercer um trabalho. Então, ele fazia o trabalho, terminava a sessão, recebia, e tchau. E hoje em dia, não. O músico atua como uma espécie de investidor. E, portanto, isso é uma das transformações que foram trazidas, por isso daí que o Gabriel e o Pedro estão falando, que são essas transformações do capitalismo que vão modificar o trabalho do músico. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Esse é o propósito da gente estar falando aqui sobre esse período do século XX que trouxe essas transformações que vão impactar na realidade do músico. E na sequência do que eles falaram, me cabe aqui começar falando sobre o que trouxe essa crise dos anos 70. Uma das coisas que ela trouxe foi uma reformulação muito radical de práticas de gestão, de organização do trabalho, que teve o nome de reestruturação produtiva. Essa reestruturação produtiva é um nome esquisito, mas é bom a gente se habituar com isso, porque logo vocês vão começar a perceber que isso impactou diretamente assim o trabalho que vocês têm como músicos. Mas não só na música. Ela foi uma reação dos dirigentes capitalistas no planeta inteiro, produziu corte de cargos e salários, demissões em massa, enxugamento da estrutura das empresas, modificação dos perfis dos trabalhadores, e aí sim entra um impacto direto com os músicos, que é isso, é polivalência e a pressão por assumir novas funções, que é o que eu estava falando antes. Então, hoje um músico ele tem que o tempo inteiro procurar onde se inserir. Em um momento ele se insere como professor, ele ganha sua vida como professor, no momento seguinte
ele é músico, ele toca num evento, ele faz uma editoração de partitura, ele vende seus serviços assim como aparece. Então, percebe? Aquela especialização do músico deixou de existir. E hoje em dia o músico ficou um ser polivalente. Isso é fruto dessas transformações do capitalismo, basicamente essas que têm origem na década de 70, essa grande crise que provocou toda essa revolução no mundo do trabalho. Hoje em dia, por exemplo, numa indústria, que antigamente a indústria empregava pessoas tempo integral, muita gente, e tinha benefícios trabalhistas, etc. Isso daí tudo o Pedro e o Gabriel já falaram. Agora, não. Uma indústria qualquer, se você for no Polo Industrial Brasileiro, no ABC Paulista ou em outros lugares, tem lá uma indústria de automotiva, tem lá uma montadora, não tem mais aquele montaréu de gente contratada o tempo inteiro. São pequenas equipes que são contratadas para projetos, e, aliás, isso daí deve ressoar bastante para vocês, né? Porque músicos trabalham por projetos. Da onde que vem isso? Vem daí. Então, a empresa não precisa daquele músico ou daquele trabalhador o tempo inteiro. É uma equipe que vai ali, produz uma quantidade suficiente de carros, ou um pedaço do carro, daí vem outra equipe e faz outro pedaço do carro. Robotização é muito importante para isso também, para tirar o trabalho das pessoas e para agilizar a produção e para ser mais barata. E aí, isso tudo vai se refletir no caso dos músicos também. É só a gente procurar esse tipo de correlações. Uma delas é, como eu já disse, a questão da polivalência. O músico precisar entender de relações públicas, gerenciar redes sociais, saber realizar a parte técnica de equipamentos digitais, de gravação musical, de vídeo e assim por diante. Além de tudo isso daí, o capitalismo, por causa dessas crises que a gente mencionou, principalmente a crise de 74, ele é pressionado a buscar lucros cada vez maiores, mais rápidos, e por causa disso ele se torna financiarizado e globalizado. Ou seja, em vez do capitalista colocar seu capital na produção de mercadorias que vão ser vendidas, isso é uma coisa de antes dos anos 70, né? Como no caso do músico de gravações, que era chamado para participar da produção da mercadoria disco. Agora o capitalismo passa a depender da especulação financeira em nível global. Isso tem muitas ramificações, a gente vai conversar mais sobre isso, mas é que, às vezes, a produção da empresa não é propriamente da mercadoria física, como no caso do Uber. Ele não tira lucro da venda de viagens de carro, de transporte de passageiro, ele tira lucro da venda dos dados, que ele consegue massas enormes de dados e que isso daí é negociado em outro âmbito, com outros interesses. Isso daí a gente vai falar mais em outro momento. O ponto aqui nesse momento é falar sobre reestruturação produtiva, como ela impactou todo o planeta e todos os ramos da indústria, todos os setores de serviço que estão mais diretamente relacionados à produção industrial, mas que acabam se espalhando para todas as atividades do planeta. Portanto, é importante que os músicos comecem a se habituar com esse vocabulário, né? Isso também porque a reestruturação produtiva representou uma virada na direção de uma precarização cada vez maior e uma flexibilização do papel profissional do músico, por causa das razões que eu já falei, que é cada vez mais requerido se tornar polivalente, assumir tarefas que seriam de outros profissionais. Nesse cenário de crise, você já não tem mais verba para contratar profissionais específicos e, portanto, o músico é requerido a desempenhar todas as funções que ele pode para poder também garantir um mínimo de uma sobrevivência que está ameaçada nessa circunstância de crise. Por exemplo, nas gravadoras, essa reestruturação produtiva começa a impactar, especificamente falando gravadoras brasileiras, já a partir da década de 1980. Ela produz uma concentração muito forte do mercado, as gravadoras brasileiras são vendidas para multinacionais. Só para você ter uma ideia, no final dos anos 90,
No mundo inteiro, o mercado mundial de gravações era dominado por só 5 empresas. O nome disso é monopólio. Esse número, nos anos 2000, foi reduzido para 4, e atualmente são apenas 3, que é a Sony BMG, a Universal Music Group e a Warner Music Group. Essas 3 dominam uma fração gigantesca, praticamente a totalidade da produção musical no mundo inteiro. Outras questões que são importantes, que são trazidas pela crise, pela reestruturação produtiva, foi a questão das decisões artísticas. O departamento artístico é vencido pelo departamento comercial. As decisões deixam de ser artísticas e passam a ser comerciais. O espaço de experimentação criativa que existia até a década de 80, isso deixa de existir, porque agora não há mais espaço para correr riscos, então é importante ter lucro acima de qualquer coisa. Além disso, corte de custos. Antes você tinha certos músicos que eram músicos de bandas de apoio, que viajavam com artistas. Hoje em dia não, é muito mais barato você contratar músicos nas cidades onde os artistas vão tocar. O artista perde a banda de apoio. Há também uma redução no quadro de funcionários das gravadoras, não existe mais cast, e tem uma série de outras transformações que a gente não vai entrar aqui muito nos detalhes, como, por exemplo, antigamente havia o advance, que era o valor que o artista recebia adiantado quando assinava um contrato com a gravadora. Agora esse advance se torna um empréstimo, e a gravadora não é mais uma empresa industrial produtora de mercadorias físicas, ela se coloca principalmente na área dos serviços. Então, ela está espelhando exatamente as transformações da reestruturação produtiva, do capitalismo financiarizado, que é a transformação de empresas produtoras de mercadorias em empresas que atuam no ramo dos serviços. No caso, as gravadoras se tornaram financeiras. E aí, em vez de pagar para o artista um valor que ele possa se sustentar enquanto ele produz mercadorias, coisas que vão ser transformadas em mercadorias, a empresa é como se fosse um empréstimo para o artista. E se as vendas futuras dele não igualarem o valor que ele pegou de adiantamento, ele vai ficar devendo para a empresa fonográfica e vai precisar pagar com juros, né? Então, quer dizer, a empresa está ganhando como uma financeira. Todas essas transformações são, portanto, decorrências dessa crise e dessa reestruturação produtiva, né? Além de tudo, a questão da concentração das atividades, que antes era da empresa na década de 70 até a década de 80, todas as coisas que eram necessárias para um disco ser produzido no final, desde a prospecção dos artistas, do repertório, que tinha um produtor artístico, que ele era assalariado da gravadora, até a própria gravação física do disco, a fabricação do disco, a reprodução em massa, distribuição para os lojistas, tudo isso daí vai ser terceirizado, portanto, ocorrem muitas demissões e cortes na indústria, nas atividades de produção musical, de estúdios, de fábrica, de distribuição física, e isso daí faz com que entre em cena uma coisa que os músicos gostaram, que aí eles começam a ser terceirizados das gravadoras, eles começam a ter pequenos estúdios independentes, muitas vezes até feitos em casa, cortando custos, fazendo as coisas no seu próprio quarto, na sua própria casa. Isso daí é uma diminuição dos custos, isso daí foi concomitante com a evolução da tecnologia digital, né, que barateou muito o equipamento de produção musical, e o músico gostou disso, porque era tudo que ele queria, só que muitas vezes um excesso de otimismo leva o músico a achar que agora ele está mandando, né, porque ele determina a produção. Mas se você analisar mais de perto, você começa a perceber que, na verdade, isso é um engano, porque essa mudança já estava prevista pela grande indústria.
ela é chamada de sistema aberto, né? E isso levou a uma maior concentração do mercado na mão das grandes indústrias, né? Ela garante um monopólio da fase final da produção e da distribuição. Então, permite que as grandes indústrias elas terceirizem os riscos, mas fiquem com o monopólio daquilo que realmente é lucrativo, né? Ela possibilita, em vez da indústria se comprometer com músicos que tenham um determinado estilo, ela terceiriza esse risco para os pequenos selos, para as pequenas gravadoras, principalmente as independentes, de forma que se o gosto do mercado muda de uma hora para outra, quem vai ficar com o mico são esses produtores independentes. Além de tudo, o que realmente importa para o lucro, que é o que realmente importa para as grandes empresas, o controle sobre a comunicação e o marketing, a distribuição e a comercialização. Essas são as questões centrais da indústria da música gravada. Quer dizer, você músico pode achar que você tem tudo, porque você consegue gravar seu fonograma em casa e divulgar pela internet, pelas redes sociais e assim por diante, mas, na verdade, se você não tiver acesso a uma base de compradores gigantesca, que é o caso dessas grandes empresas multinacionais, realmente você não tem nada, né? Você tem um mercado muito pequeno e é isso que a gente vê na nossa pesquisa, que o músico ele até comercializa diretamente para um público o material dele, a música autoral dele, mas ele não consegue viver disso, nem de longe. Então, quem consegue são esses enormes conglomerados, que também são fruto dessas crises, porque com todas essas crises e com todos esses cortes de custos, se torna inviável uma empresa pequena, porque ela vai ter pouco lucro e, portanto, ela vai deixar de existir. Então, as empresas começam a crescer, a inchar, a absorver outras empresas, e isso em escala global. Foi isso que eu quis dizer quando eu disse que no momento atual só tem 3 grandes empresas fonográficas no planeta inteiro. Elas absorveram todas as outras. E por causa disso, uma gravadora independente não consegue competir com uma grande corporação desse tipo. E essas corporações, quando você analisa os mecanismos de fusões que elas desenvolveram, elas procuraram unir tanto as empresas que têm a estrutura de uma gravadora fonográfica com empresas que possuem canais de divulgação, né? Como, por exemplo, a relação entre estúdio de gravação e canais de TV a cabo, gravadoras e a Rede Globo, que a partir das novelas promove os produtos numa escala inimaginável. Se você é apenas uma pessoa esparsa tentando fazer sua voz ser ouvida pela internet, né? Então, a questão central nesse sentido é essa, que as majors, as grandes gravadoras, elas se livraram propositalmente daquilo que era mais trabalhoso, mais custoso, mais arriscado, que é a prospecção de artista, repertório, produção musical, e ficou com o controle do processo inteiro. Ela se apropria dos artistas de sucesso, que algum pequeno selo descobre, ela rapidamente vai lá e faz uma oferta irrecusável, né? Deixa com os selos o prejuízo, quando muitos artistas que elas contratam não atingem as expectativas, né? Então, a dinâmica do mercado global de gravações é essa e foi em grande parte produzida pela reestruturação produtiva. Passando para a década de 90, a questão principal, como decorrência de tudo isso daí que eu já falei, é a flexibilidade, que foi trazida pela reestruturação produtiva, né? E eu já mencionei isso aqui antes, né? O papel dos músicos, fora alguma exceção, que é confirmar a regra, né? Não se restringe mais a especialidade, como músico de estúdio, músico de orquestra, professor de músico. Os músicos têm que se dividir em múltiplas atividades, e isso daí a gente chama na nossa pesquisa de coerção à polivalência, né? Se fosse uma coisa que você escolheu,
por livre e espontânea vontade, tudo bem, é uma escolha sua. Só que ninguém está escolhendo isso porque quer. Os músicos têm que ficar aprendendo a lidar com computador, com linguagem digital, com código, com gestão de rede social, com relações públicas, sem falar de gravações, de ser o próprio produtor fonográfico, comprar o equipamento de gravação digital, formar um estúdio doméstico, se tornar técnico de gravação, veicular tudo isso em redes sociais, fazer um trabalho de relações públicas. Portanto, isso vai acumulando tarefas que os músicos realmente não desejam, né? Até porque não se sentem capacitados a fazer. Isso é estressante, isso acaba trazendo danos no aspecto psicológico também. Bom, falando aí dessa década de 90, foi muito importante também relacionar tudo isso daí que a gente já falou antes, que, como a gente disse, o Pedro, na questão do neoliberalismo, que surge na década de 70 e, e, e ganha o mundo na década de 80, no Brasil ele chegou com muita força, foi principalmente na década de 90. Né? Os governos do Collor foram tentativas e teve muitas contradições e conflitos, e ele não conseguiu se desenvolver amplamente. Né? Foi apenas um início. Onde ele realmente se desenvolve, se deslancha, foi nos governos do Fernando Henrique Cardoso. Né? Isso daí, a partir de 1995, ele lança o plano diretor para a reforma do Estado, e os teatros públicos, as estatais começam a criar fundações, organizações sociais, que são as famosas OS, e a arte está no centro dessa transformação. Então, há nessa gestão neoliberal e no âmbito dessa transformação dentro do capitalismo, uma passagem da arte que era um bem público para uma lógica privada em busca de lucro. E os artistas estão no meio disso daí. Então, as organizações sociais passam a ser vistas como mais eficientes para gerir recursos públicos, né? E elas não empregam servidores estatutários, portanto, ela começa a empregar trabalhadores que são precarizados, porque eles recebem apenas pelo trabalho executado, e no caso de qualquer problema de demissão, eles estão por sua própria conta. Isso tudo faz parte dessa lógica de uma transformação do papel do Estado, que, aliás, tinha sido mencionado antes pelo Pedro, quando ele falou das transformações, como isso era diferente na década de 30 e do século 20, quando a burguesia cafeeira financiava, da década anterior, né, década de 20, quando a burguesia cafeeira financiava o desenvolvimento das artes no Brasil e assim por diante. No caso das orquestras sinfônicas, a partir desse período daí, os músicos deixam de ser músicos estatutários, servidores estatutários, como eu já disse, e passam a receber contratos precários, né, trabalhar com bolsas ou com outros modelos de contratos temporários, e tem que se sujeitar a audições frequentes, porque senão eles são demitidos, e são realmente demitidos, e isso tudo, então, transforma os músicos em trabalhadores precários. Né? Na sequência desse período aí, vem a crise de 2008. Então, não vou mais me estender muito por isso daqui, apenas para dizer que ainda teve essa pedra no caminho, né? Depois de todas as outras crises que a gente mencionou, e isso nos coloca na realidade atual, que nós estamos ainda mais precarizado. Então, eu vou parar aqui, e aí o Gabriel assume aí, tá bom? É isso. Beleza, maravilha. Bom, depois disso tudo, a gente volta para o panorama atual, né? E aí a gente já está um pouco mais municiado aí para entender a nossa realidade, né? Bom, então depois dessa mudança dramática aí na questão do mercado fonográfico, principalmente na década de 80, né? A gente vê uma transformação, como foi dito já, né? No perfil desses trabalhadores da música, que atuavam em estúdio, por exemplo, né? Mas não só no estúdio, né? Como televisão, né? Existia
um tipo de contrato mais formalizado, né? Manter vínculo formal mesmo através de carteira assinada. Até em restaurantes, churrascaria, esses trabalhos de gig, né, que a gente fala, né, são também afetados, né? Bom, então é isso que a gente estava tentando fazer, relacionar todas essas transformações no capitalismo, no mundo como um todo, na nossa história, com a nossa realidade enquanto trabalhador da música, né? Bom, e para a gente elucidar isso ainda mais, a gente trouxe aqui alguns relatos de um artigo da Luciana, recente, de 2020, né? Que o título é Mulheres Musicistas e Suas Narrativas sobre o Trabalho. Que aí, nesse artigo em específico, vai ser tratada essa transformação. Né? Na discussão do artigo está experiências de trabalhadores da música que viveram essa transformação e vivenciaram isso na pele e dão esse relato, né, para a gente, né? Então, seria interessante aí, tem 2 mulheres com a gente no grupo, então, se vocês quiserem ler esses relatos aqui com a gente, eu compartilho aqui e a gente lê junto, participa. O que vocês acham? Tinha muito público. Fiz muito mistura fina. Todos os mistura. Tinha esse circuitão. Ainda tinha o Rio Jazz Club, Jazz Mania. Quando o trabalho foi amadurecendo, fui ganhando outros lugares. Tinham 2 circuitos. O circuito de barzinho, que não tem mais, que era o circuito de música ao vivo. Que nem era só música ao vivo, não era só música de fundo, era um showzinho. E tinha esse outro circuito de público médio. Eram lugares pequenos como o Mistura. Tinha várias casas com 100 lugares e nessa época a gente fazia 4 shows por mês. Nos anos de 1990 ainda existia o Rio Jazz Club. Eu fiz um fixo lá, uma temporada. Buffalo Grill, gig, saladas. Hoje não conseguiria fazer 3 shows por semana, nem se eu quisesse, por falta de lugar para fazer. De acordo com Andréa Dutra, o Covert, o acerto de divisão dessas casas todas eram 80/20. Né? A gente ganhava 80% e já era uma briga porque a gente queria ganhar 100%. Isso ao longo do tempo foi mudando até que chegamos ao ponto em que estamos hoje, de 60 para 40. Que é que o Beco das Garrafas propõe, por exemplo, o Tribos. Tribós. É difícil essa leitura daqui. É 70/30. Isso é considerado muito bom, porque eu... Ai, opa, cadê? Sumiu. Porque o normal Desculpa. hoje é 60/40. Isso. Eu tentei aumentar aqui, não sei se aumentou. Vocês entenderam o que está sendo dito aí? Esse 80/20 e tudo mais? Ficou claro para vocês o que a Andréa Dutra está falando? O Covert ficava 80% para os músicos e 20% para casa. 60% para os músicos, 40% para casa. É disso que ela está falando, tá? Segundo Clara Sandrone, por exemplo, a gente fazia tantos shows quanto barzinhos. Olha, nesse começo de carreira, nos anos de 1980, de 1983 e 1988, o Rio tinha muito espaço para show. Para você ter uma ideia, esses 5 anos foi a época em que eu mais fiz show no Rio de Janeiro. A gente ficou na Sala Funarte por 2 semanas, de sexta a domingo, com direito a ensaio geral na quarta. Era assim, a temporada era de 2 semanas. A partir da década de 1990, a situação do mercado para musicistas começa a piorar, como diz a arranjadora Célia Vaz. Não teve mais orquestra, não tem mais gravadora. Antigamente era uma festa, porque as gravadoras ganhavam muito dinheiro, pagavam muito bem, bancavam uma orquestra inteira. Não teve mais orquestra, não tem mais gravadora. Antigamente era uma festa, porque as gravadoras ganhavam muito dinheiro, pagavam muito bem, bancavam uma orquestra inteira para você fazer só o arranjo. Depois começou a não ter mais tanto trabalho para o arranjador, segundo a Célia Vaz. Não, só para dizer que isso é uma observação nossa, né? Que isso aí a gente está relacionando de novo com a questão da reestruturação produtiva, né? Que a gente vai vendo aí o desenrolar no tempo, né? Como isso foi mudando e como
enfim, diminuiu a quantidade de gravação e oferta de trabalho, né? Aí pode continuar, aí, Luana Messina. A Luana Messina fala assim: em 88 foi quando todas as gravadoras começaram a se desmontar. Todas as grandes gravadoras e também as produtoras de jingle se mudaram para São Paulo. A gente aqui no Rio ficou a ver navios. Acabou. O tipo de trabalho que eu tinha, que era fazendo backing e criando vocais para muitos artistas de renome, em várias gravadoras e também produtoras de jingle, isso tudo mingou. Para ter uma ideia do volume de trabalho, eu chegava ao ponto de trabalhar de 9 da manhã às 3 da madrugada. Era assim, recebendo por período de gravação, seguindo a tabela do Sindicato dos Músicos. A gente trabalhava muito, mas ganhava o suficiente para viver bem. Não consegui manter o mesmo padrão. Aí agora, sobre o mercado de gravações como fonte principal de renda, tem um depoimento da Inês Perdigão. Vocês se ligaram que ela está falando aí de edital, nas entrelinhas? Lugares onde músicos fora da mídia não conseguem acessar, os grandes editais e tudo mais? Que a gente está relacionando de novo aí com esse processo relacionado ao Estado, assim, de instrumento desses cargos estatais mesmo, né, do funcionalismo público, que promovia, de certa forma, esses empregos, a estabilidade, né? Aí tem mais esse relato aqui da André Ernest. A gente trabalhava bastante com incentivo da Rio Arte, do IBAN, da Funarte e outros órgãos de cultura. Naquele tempo, não existiam os editais culturais. O Rio tinha muitas séries de música de câmara. Ô, professora Maria Tereza, a gente está com uma escassez séria de música de câmara, o que era, para mim, uma renda muito boa. As pessoas estão sem esses projetos camerísticos para se segurar. Acho que deu uma baixa não só para mim, mas para todos. As orquestras, que também não estão numa situação ideal, a gente tem a Sala Cecília Meirelles funcionando, mas as séries de música de câmara, e eu posso te citar umas 10 que não existem mais. Música no IBAN, concerto no Banco Francês e Brasileiro, nos anos 80, a Sala Funarte, que tinha programação direto, a Casa de Cultura Lara Alvim, tinha programas de concerto. Nessa citação, a gente está falando de uma musicista da área do concerto, que é a Maria Tereza Madeira. Eu não sei se ficou claro para vocês na hora que o Álvaro e o Pedro estavam falando sobre o que ocorreu com as orquestras, porque ainda no século XX, no início, as orquestras, os músicos eram contratados, eles eram funcionários públicos, né? E isso já não é mais uma realidade, né? Então, isso o Álvaro e o Pedro contaram bem como aconteceu, mas eu não sei se vocês pescaram isso direitinho, né? Essa forma de perder estabilidade de trabalho, né, das orquestras. Não existe mais aquele negócio de ficar em casa tocando ou estudando e esperar que vão bater na tua porta para te levar para o show, porque não vão. O mercado está esgotado, os espaços cada vez menores. Nós estamos numa crise de mercado. É isso. Esses relatos aí a gente trouxe justamente para dar uma materializada assim, nessas coisas que a gente está falando, né? Porque é justamente esse processo que a gente explicou aqui, o Pedro e o Álvaro falaram para a gente. Beleza. Mas então, isso aí, no nosso cenário atual, ainda surge outra questão que a gente falou, né? Que é a coerção ao empreendedorismo. Então, isso tudo que a gente está narrando, agora ainda tem essa questão de ter que virar, assim, MEI, CNPJ, que está totalmente relacionado com essas coisas que a gente vinha falando. Então, para a Luciana Requião, que em outro artigo, né, não nesse que a gente está falando, eu vou citar aqui a fala dela só para a gente ter isso mais claro, né? A viabilidade em se viver da música está associada à capacidade de empreender, o que ao lado desse fenômeno vem ocorrendo a chamada pejotização, que é um processo contínuo de precarizações das condições de trabalho e perdas de direitos trabalhistas, né? Uma outra autora, está dentro ainda desses relatos que estão nesse artigo da Luciana anterior, né? Que é a Liliane Seco. Ela fala: em 2016 eu precisei fazer no MEI por causa do teatro, foi uma imposição, porque na verdade ou você tem o CNPJ para emitir sua nota fiscal, ou você não trabalha, né, mas contratado. Um outro depoimento que também atesta isso é da Daniela Spion, que a gente trabalhou de carteira assinada de 2000 a 2002.
entre 2012 e 2006 eu tive que abrir uma empresa. De 2006 a 2014 a gente voltou a ser funcionário de novo. A gente entrou ganhando, na época, uns 5 mil, não sei quanto. Era a maior grana para a época, ano 2000, né? Depois que nos despediram, caiu pela metade. E depois, que a gente voltou, já era um valor bem mais baixo, né? Então, de novo, né, esses relatos vão atestar para a gente que esse perfil mudou. Agora é um perfil totalmente polivalente, né, como a gente vem dizendo. E a gente tem um relato da Adélia Fischer, que hoje em dia, a pessoa, para sobreviver, um músico, primeiro, ele tem que ser um baita músico, ele tem que ser um assessor de imprensa, tem que ser autoprodutor, tem que ser fotógrafo, tem que ser videomaker, tem que se mexer muito com Pro Tools e Logic, tem que saber arranjo de orquestra, arranjo de eletrônica, saber funk. E a gente tem outros depoimentos, por exemplo, da Luna Messina, que também está nesse artigo que a gente estava lendo. Se eu tivesse 20 anos hoje, eu acho que eu teria que ser totalmente diferente do que eu fui. Primeiro, porque não existe um mercado de trabalho real, determinado, que você vai ali, vai conseguir o seu trabalho, o seu emprego, e ali você fica. Isso não existe mais. Eu acho que agora a pessoa tem que estar muito mais aparelhada. A concorrência, a competição é muitíssimo maior. Hoje, acredito também que o músico, que é muito solitário, tem problemas porque o trabalho depende de uma rede de contatos e artefatos que ele precisa também somar aos dele, para poder estar se inserindo nesse mundo de hoje, da arte e da cultura, né? Bom, e aí tem mais dois depoimentozinhos, eu vou compartilhar de novo para a gente. Ô, Gabriel, o Léo e a tinham levantado a mão. Você não acha melhor a gente Não, passar por esses comentários eu ia rapidinho? pontuar sobre o fato de tudo que a gente está vendo ser datado até 2000, né? Aí logo depois ele deu sequência e falou sobre 2014, sobre o fato de... Só isso. Mais recente, verdade, isso aí. O Spotify é interessante, né? Porque são remunerações diferentes para coisas diferentes, entre aspas, né? Que eu, na verdade, não enxergo muito dessa forma, mas que é o direito conexo e o direito autoral, né? Porque não tem direito conexo no Spotify. Então, por exemplo, se você não tem... no disco tinha, né? Você, se tivesse uma... Porque o disco era considerado reprodução pública, pelo que eles chamam. Então, você poderia ganhar pela reprodução daquilo, mas hoje em dia simplesmente não existe, né? O principal é vocês falarem, né? A gente só tem assim uma ansiedade, né? Porque o que a gente tem a dizer é muito pouco falado e existe um grande movimento no sentido de ideologia mesmo, né? Uma massa de dinheiro que é mobilizado para que as pessoas fiquem conversando o último vestido da realeza e coisas assim, e a gente não tem muitas oportunidades de discutir questões que são muito importantes, porque dizem respeito à nossa sobrevivência, né? Então, assim, a ideia do curso como um todo não é tanto como pode parecer, talvez, né? Vamos ficar aqui lambendo nossas feridas, né? Não é disso que se trata. Todo mundo tem mil histórias sobre a desvalorização pessoal no trabalho, como músico, e assim por diante, mas não é essa a ideia. A ideia é a gente aqui aproveitar esse espaço para colocar uma discussão mais profunda, no sentido do que, para onde que isso tudo está apontando? Qual é o sentido geral disso daí? E que engloba, por exemplo, esse ótimo gancho que você deu aí, Bia, para falar sobre a educação nas escolas, sobre a realidade da música popular, o que toca nos rádios e assim por diante. Quer dizer, a gente está apontando aqui, com toda essa história do capitalismo de um lado e o músico como trabalhador de outro, para um conflito. Existe um conflito aí. E esse conflito, se a gente não conseguir entender que isso daí é um conflito de classe social, a gente não entende nada disso daí. E a gente primeiro, então, tem que identificar o que é classe social. Classe social não é disparidade de renda. Eu ganho um pouquinho melhor do que o meu colega aqui do lado, então eu estou numa classe superior a dele. Não, não é isso. Classe social é quem detém o capital de um lado e quem é trabalhador de outro. Então existe um conflito, esse conflito aí vai se acirrando cada vez mais. É isso que a história dessas crises que a gente salientou está indicando. Esse conflito vai
sendo cada vez mais violento, na medida em que nós, por exemplo, como você falou, estamos só se ferrando. Então, como que a gente consegue fazer sentido disso daí? Um sentido geral, um sentido estrutural. Como é que a gente consegue entender e se posicionar? Então, a questão do gosto musical, se a gente quiser usar essa categoria, ela passa por aí também, porque a gente passou por um período em que toda a produção musical era ditada pela classe média. O período que você falou, a Bossa Nova, posteriormente, a década de 60, que eu dou aula disso daí, de história da música popular brasileira e assim por diante, era um período que quando você, hoje em dia, eu, por exemplo, problematizo isso na sala de aula o tempo inteiro, falo o quão popular é essa música. Nós estamos falando de uma música de uma elite, a elite universitária, que estava preparada para ouvir e para aceitar a música de Chico Buarque na década de 60 e assim por diante. Mas e o povão? O que se sabe, o que se ensina sobre essa música do povão? Que era a música dos cabarés, dos prostíbulos, a música dos caminhoneiros, a música brega. E, portanto, temos que saber que música é essa se a gente está se dispondo a estudar a história da música popular brasileira. Então, o que a gente está falando? Está falando de música do trabalhador. Por que essa música passa por um filtro da classe média e você vê a Folha de São Paulo, a mídia, as grandes antologias, a história, tudo que é lembrado, as datas comemorativas, tudo diz respeito a essa música de uma classezinha desse tamanho, que é a classe média brasileira. E por que não se fala da música do povão? Tudo isso está dentro dessa discussão que a gente trouxe, que é uma discussão de classe social. De um lado é o trabalhador, de outro lado é o capital. De que maneira que essa música, tida como uma música de bom gosto, ajuda o capital nessa disputa? E como que o capital perdeu esse controle ideológico na medida em que sucessivos conflitos colocaram uma música do povão cada vez mais em evidência. Então, a discussão sobre assim, o filtro que a burguesia pode ter, ela remonta ao início da música gravada. No Brasil, teve participação de Villa-Lobos, de Mário de Andrade, de uma renca de intelectuais, de artistas e tal, que se pronunciavam de maneira pessimista com relação ao rádio, à influência deletéria do rádio, estava conspurcando o gosto musical e assim por diante, e vem até os nossos dias, né? A questão que a gente percebe nesse projeto, nesse trajeto todo do século XX, é que cada vez mais essa tentativa de mediar, se você quiser, ou de filtrar, ou de determinar o gosto do público, ela vai se esvanecendo perante o poder que a massa tem e que não é passível de controle. É um descontrole que é similar a uma luta de classe, porque essa massa está querendo se ouvir. Ela não quer ficar ouvindo assim nós que somos supostamente os guardiões do bom gosto. Então a questão do conflito entre o trabalho e o capital está colocado aí na discussão sobre o gosto musical também, da forma mais contraditória possível, porque não se trata de dizer que então aquilo que toca nas ondas do rádio ou que é determinado pelo mercado de massas é a coisa mais democrática que existe. Não é isso que eu quero dizer, não. Esse mercado é extremamente contraditório. Existem as tentativas de imposição do grande capital, das indústrias, existe também o povo querendo se fazer ouvir. É nesse conflito que surge isso que a gente chama de música popular de massa, que é uma coisa que tem muitas complicações envolvidas. Eu vou encerrar aqui, mas eu só queria chamar a atenção para esse aspecto crucial, que é importante para a gente levar para as outras aulas, que é a discussão sobre classe social. Concluo.